11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Em plena Segunda Guerra Mundial, não foram só os espiões e as casas reais europeias exiladas que se cruzaram em Portugal. Por cá, os dois lados em conflito puseram em marcha uma intensa campanha de propaganda. Apesar da sua neutralidade, houve no nosso país uma guerra de propaganda aliada e nazi tolerada por Salazar durante o conflito. O impacto no dia-a-dia, as preferências políticas e as causas mais inflamadas. Isso mesmo é o que o historiador e museólogo Sérgio Luís de Carvalho, professor e mestre em História Medieval, analisa na sua penúltima obra, Portugal entre Churchill e Hitler. A guerra da propaganda aliada e nazi tolerada por Salazar entre 39 e 45. De forma rigorosa e aprofundada, como sempre, espreitamos a propaganda especificamente dirigida para o nosso país. Olá, Sérgio, bem-ajas mais uma vez. Olá, João Paulo. É sempre um grande prazer. Olha, tiraste umas palavras da boca, era o que eu ia dizer. Tu és um ótimo conversador. Muito obrigado. Por isso é sempre muito, muito bom. Nós entramos já, nem te vou apresentar, como de costume, entramos já neste tema, neste livro, uma edição Clube do Autor. Este timing, aliás, é importante porque decorrem neste momento duas guerras, não é? Na Europa e no Médio Oriente, e de facto, na tua primeira epígrafe, diz logo, a verdade é a primeira vítima da guerra, esta frase de Ésquilo, e como temos estado a perceber ao longo destes anos que é exatamente isto, e portanto vamos falar de propaganda, sim. E portanto é aqui as várias verdades que estão em jogo. Sim, não tenhamos dúvidas nenhumas disso. As guerras são sempre um fenómeno em que a propaganda está intrinsecamente ligada, e a propaganda dos Estados, e claro está que os Estados têm sempre interesse em apresentar o outro como o mau e nós como o bom. E a partir daí gera-se uma narrativa que foi até aos nossos dias, até às guerras de hoje. E hoje então, com as redes sociais e tudo, a questão da manipulação, das fake news, destas inteligência artificial generativa, estes vídeos que são feitos com o António Costa a discursar e com o Trump a discursar, a dizer coisas que são impossíveis, outras que infelizmente são possíveis. E portanto, o que se consegue manipular e fazer, isto é propaganda, continua a ser em grande. E não é preciso só ser as redes sociais. Mais ferramentas, cada vez mais. Não é preciso ser apenas as redes sociais. Ou há, efetivamente, nas grandes agências de comunicação, que estão dependentes dos Estados e dos países, toda uma narrativa que é construída e que depois os órgãos noticiosos dos vários países mais não fazem do que replicar. O jornalismo atual, no teu entender, Sérgio, é mais cuidadoso na triagem das verdades ou não? E estou a dizer isto porque há estes programas agora do Barómetro, o Polígrafo, não sei o quê. Temos ainda alguma atenção a isso ou ainda temos que fazer um grande exercício de discernimento? Eu acho que nós temos que fazer, como cidadãos, um grande exercício de discernimento que vai sendo cada vez mais difícil porque não há grandes alternativas àquilo que são os discursos oficiais, que infelizmente são muitas vezes vinculados pela comunicação social. E atenção, vamos lá ver uma coisa, eu não estou aqui a pôr em causa nem de perto nem de longe a integridade, a honestidade do jornalista. Não é isso que eu estou a dizer. O acesso à informação, o acesso ao centro noticioso é que é cada vez mais condicionado. Basta dizer uma comparação que se estuda em qualquer universidade. Durante a Guerra do Vietnã, nós víamos jornalistas americanos na linha da frente, a filmar, a fotografar, a comentar. A partir daí, quando os Estados Unidos, por exemplo, perceberam que essa presença era negativa pós-esforço de guerra, era contraproducente, nunca mais tiveste isso. Isso não aconteceu. As guerras seguintes, como por exemplo a guerra do Iraque, aí tens uma guerra que foi motivada por mera e simples propaganda. Exatamente. Fake news, cá está. Fake news, porque já sabia que não havia armas de destruição maciça. É verdade. Os jornalistas não vão. Já não estão na linha da frente, a não ser quando são enquadrados por patrulhas dos próprios exércitos. Aliás, tu vês que ainda... E era uma coisa encenada completamente, sim, né? Completamente. Nesse sentido, não eram convidados a ver só o que eles queriam mostrar. Exatamente. Aliás, mesmo atualmente, como tu sabes, umas das vítimas importantes, quer na Ucrânia, quer, como sabemos, na faixa de Gaza, são os jornalistas. Sim. São os jornalistas credenciados da Al Jazeera e outros que são mortos. Apesar de tudo,
durante esta Segunda Guerra, Sérgio, houve propaganda aliada, propaganda nazi, que Salazar tolerou. Porque os dois lados, para manter aquela, entre aspas, neutralidade? Sim. Toda a conduta de Salazar ao longo da guerra é um tratado de astúcia. Na realidade, a grande preocupação de Salazar era a manutenção do regime após a guerra. O regime tinha de sobreviver. E perante tudo isto, ele vai agindo de uma forma extremamente calculista, como eu digo ao longo do livro, tendo sempre uma neutralidade que ora pescava o olho à esquerda, ora pescava o olho à direita, consoante a evolução do conflito, e que tem subtis mudanças, sobretudo a partir de 42-43, quando se dão as grandes derrotas nazis, sobretudo a leste, primeiro com o ataque, com a derrota de fronte de Moscou, depois Stalingrado, depois Kursk, entretanto também derrotas no norte da África, e aí Salazar e não só, Franco também, mas são outros 500, começam a compreender uma coisa, é que se até 41-42 era provável que a Alemanha pudesse ganhar a guerra, a partir de 42 já se começa a pôr a questão que é possível que não ganhe, e a partir de 43 é provável que não ganhe. Exatamente. Daí que, manipulando sempre os dois lados, há uma mudança de orientação. Sim. Há um subtil. É inteligente. Claro, um exemplo disso é o caso espanhol, ao contrário do que as pessoas pensam. A Espanha, quando o conflito começa, não é neutra. As pessoas acham que a Espanha era neutra. Não, a Espanha não era neutra. Declarou-se não beligerante, o que é diferente. Exatamente. Não era neutro porque apoiava os alemães. Não esqueçamos que Franco ganhou a Guerra Civil com o apoio alemão. Exatamente. A famosa Brigada Condor, por exemplo. Com o choque de Guernica, por exemplo, o bombardeamento. Exatamente, com o bombardeamento de Guernica, sim, a Brigada Condor, que também depois esteve na Segunda Guerra Mundial. E então, Franco chega a enviar uma coluna, a famosa Divisão Azul, para combater na Rússia. Curiosamente ou não, mas também com uma política muito hábil de Salazar em relação à Espanha, a partir de 42-43, de facto a Espanha vai começar a declarar-se neutra. E a Divisão Azul, aliás, será revertida. Esta guerra da propaganda é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, então, mas como é que ele tolerava? Bom, não havia forma de não tolerar, bastava as pessoas acenderem os rádios, não é? Sim. Portanto, a propaganda fazia-se. Sim. A propaganda fazia-se, sobretudo, e é nisso que eu espelho aqui neste livro, em 4 palcos. A rádio, as revistas e os periódicos, de um lado e do outro. O cinema, que é um meio muito curioso. É extraordinário. Exatamente, e os folhetos. E os dois lados investiam muito nesta campanha da rádio, em que havia emissões a partir de Berlim e a partir de Londres para Portugal. Exatamente. Curiosamente, as pessoas conhecem muito a história do Fernando Peça. Exatamente. Na BBC havia um equivalente alemão, que era o Visconde do Porto da Cruz, que emitia... Também um jornalista português que estava lá? Ele não era bem um jornalista, ele era um ativo apoiante do Estado Novo, era um madeirense que era claramente pró-nazi, como todos os portugueses que colaboraram na propaganda. Aliás, eu devo dizer que estes meios de propaganda que eu estou a citar foram todos veiculados por portugueses. Não estou a falar de espiões, ou seja, não eram espiões que vinham aqui distribuir os folhetos, não eram espiões que vinham aqui falar nas rádios, isto era tudo feito por portugueses que apoiavam ora lado, ora o outro lado. E isto é interessante, até porque nisso Portugal é um caso único. A revista A Esfera, por exemplo, é, que eu saiba, atenção, com esta ressalva, o único caso em que na Segunda Guerra Mundial um país neutro tem uma revista totalmente pró-nazi feita por cidadãos nacionais, que é um caso curioso. Isto era feito por esta gente. Rádio, cinema, periódicos e folhetos. Esta Esfera é a primeira revista quinzenal, que durou 6 anos, de 39 a 45, claro, ali na sede da Rua do Alecrim, onde pontuou, aliás, Alfredo Pimenta, se não me engano. Alfredo Pimenta, sim. Alfredo Pimenta era um dos maiores colaboradores desta revista. Note-se curiosamente, isto eu devo dizer, que toda esta longa lista de pró-nazis portugueses, vamos chamar-lhes assim, porque eram eles. Não escondiam isso, apesar de nunca se terem declarado nem nazis, nem fascistas. Curioso. Por um motivo muito simples, porque eles tinham fidelidade a Salazar e Salazar nos permitia outras obediências que não as próprias. Outros rótulos, precisamente. Todos estes homens, curiosamente, acabariam por ser, exceto 1 ou 2 figuras de segunda linha. O mais destacado pró-nazi português, por exemplo, foi um senhor chamado Alfredo Pimenta, muito pouco conhecido hoje. Na altura
altura tinha alguma projeção. Era historiador, era diretor da Torre do Tombo. Chegou a diretor da Torre do Tombo, mas, enfim, é uma figura hoje completamente esquecida, como muito outros. criticado pelo Fernando Pessoa, aliás, também diz isso no teu livro. Eles tinham diatribes terríveis. O Fernando Pessoa tem um artigo a falar do Alfredo Pimenta, que é digno de ser lido. É um tratado de como chamar estúpida uma pessoa, só arredondando. Com a beleza da língua. Com a beleza da língua. Não há ali nada que se diga, ele está a chamar-me estúpido. Não está a chamá-lo em lado nenhum. Mas lendo Faz o artigo... aos bons tempos do Parlamento, não é hoje? Exatamente. Olha, mas ele defendeu Hitler e os nazis até depois do fim da guerra. O Alberto Pimenta, o Alfredo Pimenta, é impressionante. Mas tu sabes um caso muito engraçado, já que estamos a falar nisto, e vou citar uma grande amiga minha, que me deu permissão para o fazer no livro, é o seguinte, um dos grandes colaboradores, além do Alfredo Pimenta, foi um jornalista chamado Félix Correia. Eu creio, aliás, que ele tem uma rua com esse nome na Amadora. Ele entrevistou o Hitler e o Franco, foi ele não entrevistou muito, ele pôs, enfim, digamos, o microfone à frente, entre aspas. Deu-lhe uma fotografia autografada do Hitler. Exatamente, e eles falaram livremente, e o Félix Correia... Era redator do Diário de Lisboa e da Esfera. Da Esfera, depois do Diário de Lisboa. Sim. Ela acabou no Diário de Lisboa e a história começa precisamente com o Diário de Lisboa. Quando a guerra acaba, ele vai para o Diário de Lisboa, que curiosamente era aliadófilo, e um dia, esta história é verídica e é deliciosa. Este Félix Correia. Eu estava com a minha família, com a minha mulher, estávamos em Serpa, e eu estava no quarto hotel, tinha a televisão acesa, e estava a Alice Vieira a dar-me entrevista. Eu tenho a felicidade de ser amigo da Alice Vieira há muitos anos. Uma amiga extraordinária. Exatamente. Uma escritora extraordinária. E uma comunicadora extraordinária. Sim, e a mãe, ela falou, pois, eu fui jornalista, passei pelo Diário de Notícias. Eu sabia que ela tinha estado no Diário de Notícias. É verdade. Perdão, Diário de Lisboa. Mas a meio... Ela foi colega dele, não foi? Foi ela que foi colega. Que está. Eu olhei para aquilo e ela pensei... que é de esquerda, completamente de esquerda, sim, ela e o marido. Sim. E o marido, Mário Castrinho. Mário Castrinho. Mário Castrinho trabalhou ao lado pseudónimo. Trabalhou ao lado deste... Trabalhou, isso é que foi curioso. Eu peguei no telemóvel e quando ela disse que tinha... Eu já sabia que ele tinha trabalhado no Diário de Lisboa, mas nessa altura eu estava a trabalhar precisamente, entre aspas, no Félix Correia, e bateu-me. Espera lá, Félix Correia, Diário de Lisboa, Alice Vieira, telefonei. E a conversa foi isto, são 30 segundos. Sim. Alice, tu conheceste o Félix Correia? E ela diz isto, se eu conheci o Félix, então não conheci. Era cá um facho. Olha, mas era um tipo porreiro. Uma joia de pessoa. Era uma joia de pessoa. E curiosamente, ela disse-me isto. Olha, o meu marido, o Mário Castrinho, que era comunista, televisão, famoso. Almoçavam com alguma regularidade, davam-se bem, não falavam de política, porque ele até ao fim disse sempre que a história dos campos de concentração era uma treta e tal. Era negacionista. Era completamente, é um termo que não havia na altura. Ele, até ao fim, que a guerra tinha sido provocada pelos aliados e tal, e que uns dias antes de falecer, ele já estava hospitalizado. Ela e o esposo, o Mário Castrinho, o falecido Mário Castrinho, foram visitá-lo, e o Félix Correia diz, olha, Alice, eu vou morrer, não é? Eu vou, mas vou de papinho cheio. Que eu acho isto engraçadíssimo, esta figura, que aliás em termos humanos e pessoais também é elogiada por outros jornalistas, como o Joaquim Letria, que dizem, era um nazi terrível, mas era uma joia de pessoa. Exatamente. E foi este homem que foi o diretor da Esfera durante 5 anos. Engraçado tu falares nisso e que bonita esta, é uma à parte, mas que bonita esta convivência no Parlamento, entre grupos opostos, as pessoas são amigas e podem almoçar juntas. Não há batatada, não havia se calhar outro nível, outra educação. Acho que havia outro nível, eram claro outras que gerações. Não concordo contigo, mas defendo o teu direito de dizer o que tu... Sim, claro. Eram pessoas que se estavam, adoro o comentário dela, era cá o facho, mas era uma joia de pessoa. É extraordinário. É muito Alice Vieira também. E aliás, se me permites, e sem assinto para ninguém, repito, basta compararmos os líderes políticos da atualidade com aqueles que havia há 20 ou há 30 anos, não é? Exatamente. E também o que se passa na Assembleia hoje em dia também, vemos muitas cenas baixas de nomes que se chamam uns aos outros e gozam uns com os outros, até com deficiências e tudo, é uma coisa terrível. Claro. Então, António S. Queiroz, por exemplo, o filho do Zé Maria S. Queiroz, era outro germanófilo muito influente. Era um germanófilo influente, que não era boa pessoa. Eu tenho muita pena de estar a dizer isto, mas não era bem mau feitio, tinha alguns nós. Por exemplo, a Relíquia, durante algum tempo, nós sabemos que a Relíquia é uma história muito pícara. Uma obra do pai, do pai, claro. Era uma obra muito pícara e muito anticlerical. E a primeira versão era uma versão muito expurgada, porque o nosso amigo, o filho tinha ido à versão original, tinha rasgado vários capítulos.
Só mais tarde é que se teve acesso a uma edição original e percebeu-se que o nosso amigo António tinha fez ali uma censura. Exatamente. O Carneiro Pacheco era outro, presidente da União Nacional, ministro, fundou etc. a Universidade Portuguesa. Sim. Ao fim de falámos dele, o Félix Correia também, Tomé Vieira, Eduardo Frias, jornalistas, o ministro da Instrução, o Gustavo Cordeiro Ramos, o Francisco Nobre Guedes, seria pai deste Luís Nobre Guedes do CDS? Eu não me recordo, com o devido respeito pela família, atenção, se era pai, se era tio. Embaixador em Berlim. Eu não me recordo se era pai, se era tio. Mas foi despedido pelo Salazar em 41. Ele foi despedido por um motivo muito simples. Quando começaram os bombardeamentos, ele assustou-se e veio para Lisboa. Quer dizer, um embaixador deixar o seu posto sem autorização. Abandonou o cargo em 41. Sim, abandonou literalmente o cargo, foi demitido. O João Amial, outro historiador oficioso do regime, também falas aqui. O Visconde de Ponte da Cruz é o tal que É o tal que fazia os em Berlim, então. Sim, em Berlim. Correspondente ao Fernando Peça. E era esta narrativa, esta linha de germanófilos portugueses que faziam a propaganda na rádio e nos periódicos. Depois havia, claro, está os aliados, o António Pedro, escritor, poeta, etc. O Fernando Peça na rádio, o Artur Portela, pai do Artur Portela Filho, que faleceu também não há muito tempo. E eram estes dois lados que se digladiavam na rádio, não é? Sim. Apesar dos alemães também, entretanto, terem comprado uma rádio em Lisboa, através da qual também faziam a sua propaganda. Depois havia o cinema. Eles tinham cinemas. É verdade. Esta gente comprou cinemas em Portugal, através de testas de ferro, não é? E então compravam cinemas. Os alemães tinham o ginásio ali no Chiado, os aliados tinham um cinema na Feira Popular, que enfim, agora é aquele vazio, e passavam os filmes. Atenção, eu quando digo compravam, isto tem que ter aspas, porque legalmente eles não podiam, como estrangeiros, adquirir espaços de cinema em Portugal, ou até rádios. Não podiam. Recorriam a testas de ferro. Sim. Temos aqui o Cinema Alfacinha, que foi alugado pelos nazis portugueses para passar em filmes nazis. O Cine Teatro Ginásio, que falaste disso, na Rua Nova Trindade, Lisboa Filmes. Exatamente. E no Espaço Chiado, não é? As notícias que passavam antes dos filmes, eu sou do tempo disto, e às vezes ao cinema, e antes havia sempre umas notícias de preto e branco com os últimos desenvolvimentos. Eu lembro disto perfeitamente. Havia filmes, trailers, como agora se diz, dos filmes que iam passar depois. Havia às vezes um pequeno desenho animado e havia notícias. O Mundo em Notícias. Exatamente. Que era muitas vezes da Pathé, não sei, que era uma coisa muito oficial. Eu lembro-me disso. E o pessoal reagia. Isto é muito engraçado, porque nos cinemas, quando passavam os documentários, as pessoas reagiam às notícias, que era uma coisa que não podiam fazer. E isto é muito curioso. Oficialmente, os portugueses estavam proibidos de manifestar qualquer tipo de simpatia. Não podiam. Claro que o bom do Tuga, em Lisboa, e não só, arranjava formas de numa sala às escuras. Numa sala às escuras pode-se fazer muita coisa sem segundos sentidos, caro ouvinte. Então, como é que os portugueses torneavam? Davam palmas ou abeiavam? Não, isso não podiam fazer, mas arranjavam truques. Por exemplo, a maior parte dos portugueses era claramente pró-aliada, como aliás o próprio Alfredo Pimenta dizia nas suas crónicas. Dizia, os pró-aliados em Portugal, em Lisboa, eles são aos cardumes. Era a expressão que ele usava. E então, nos cinemas não podia haver qualquer tipo de manifestação, mas estava tudo escuro. E então o que é que os portugueses faziam? Estavam no cinema e aparecia o noticiário. Quando aparecia notícias de Hitler, tossiam, manifestavam-se. Com algum barulho, sim. Quem é que pode proibir alguém de dizer ao homem não tussa? Isto é alergia. Estou com picos na garganta. E depois, quando aparecia fotografias ou imagens, por exemplo, do Churchill ou dos reis de Inglaterra, havia alguém que gritava, e isto muitas vezes era seguido por outros, viva o Benfica! Que era um grito de apoio, digamos assim. De apoio, sim, era um grito de apoio aos aliados, era um grito de facto anti-nazi. Uma coisa muito curiosa que eu cito também em termos de propaganda é que a partir de certa altura começou a ser moda, sobretudo em Lisboa, as pessoas usarem na lapela um fiozinho de ráfia. Sim, tens o capítulo de ráfia. Pronto. E porquê um fiozinho de ráfia? Era uma manifestação favorável aos aliados. Favorável porque ráfia, Royal Air Force. Royal Air Force. Okay. Não podiam usar o símbolo da lapela. Um fiozinho de ráfia, que mais uma vez... Simbolizava que era de apoio. Muito bem. Quero dar os parabéns
normalmente faço isto, mas aqui mais uma vez é merecido, porque é extraordinário como tu tens a parte da ilustração e das fotografias, muitas centenas de ilustrações ao longo deste livro, desta obra, do Clube do Autor, vou-te referir o editor. Aliás, como é que se podia falar de propaganda sem mostrar as imagens destes? Eu adorei estes folhetos, os materiais propagandistas, as fotografias dos cinemas, tudo o que se passou cá e é muito, muito ilustrado. É e, muito sério, curioso. É muito curioso. Começou também a tornar-se um pequeno hábito desde finais do século passado, quando eu comecei a adquirir os primeiros volumes da Esfera. Eu neste momento tenho provavelmente... Alfarrabistas e coisas assim. Alfarrabistas, online, tenho cerca de 70% dos números da Esfera. Meu Deus. Eu creio que não há muitas coleções completas. Eu creio que a Hemeroteca de Lisboa tem, mas não é completa. Também não é completa. E aquilo é um maná, de facto. A Esfera é um maná de como em Portugal havia, de facto, esses antissemitas, racistas, pró-nazis. E depois também muitos folhetos de propaganda que eu fui adquirindo. E aquilo é um mundo, é um filão, de facto, extraordinário de um ponto de vista de propaganda, mas também de um ponto de vista gráfico. Porque eles também tinham em Lisboa as suas lojas de propaganda. Eu posso dizer... Como caminhos de ferro dos alemães, por exemplo, no Chiado. No Chiado, de fronte dos grandes armazéns do Chiado. Na Rua Garrett, é um sítio na Rua Garrett, ali à esquina, onde há agora ali uma loja que vende cápsulas de café e afins. Exatamente. Era o grande centro de propaganda alemã que pertencia aos caminhos de ferro. E aquilo era um extremo requinte. Era uma capa, não é? Sim, era uma fachada para... E que davam estes folhetos de propaganda aos cidadãos, às pessoas, e aquilo era de um requinte muito grande, de lado a lado. Chegaram a chover folhetos na Rua Augusta, atirados por aviões? Não, atirados por alguém que tinha por tarefa, porque muita gente ganhou dinheiro à pala disto, sabes? Sim. Porque Portugal era um país pobre e muita gente supostamente espiava para ganhar uns trocos. Sim. E dava-se uns tostões aos putos e os putos iam pelos boas distribuir folhetos. Algum miúdo um pouco mais, isto é verídico, algum miúdo um pouco mais apressado e descuidado já tinha os trocos no bolso, subiu uma vez a um prédio do cimo da Rua Augusta ou da Rua do Ouro, não me recordo, e ateu tudo cá para baixo. Então, esse capítulo começa o dia em que choveram panfletos no Recife. Pois é. Esta neutralidade, Sérgio, era um mito ou foi de facto real? Há aqui algum mérito de Salazar que conseguiu manobrar e navegar bem entre as águas turvas do conflito, não é? De um lado, com ambas as partes, ele ia negociando. Foi sagaz, foi hábil, foi inteligente. Da parte mas de também Salazar... eu tinha a noção que o nosso exército seria incapaz não, completamente. O nosso exército, aliás, eu curiosamente acho que até nem é neste livro, mas eu cito num outro livro, eu creio que é no Lisboa Nazi, eu cito um relatório dos serviços militares da Embaixada Inglesa, que eles dizem: o exército português é bom para manter a paz interna e para nada mais. De facto, não havia de todo equipamento. Não, era perfeitamente insignificante. Era muito antiquado, as armas também. Sim, e mesmo as armas que nos tinham sido oferecidas, pelos ingleses, como as baterias antiaéreas, a DCA, que estavam instaladas no cimo do Parque Eduardo VII. Isto foi-me contado por um jornalista que esteve lá destacado, o saudoso Artur Agostinho. Ele dizia-me que aquilo era literalmente para inglês ver, porque eles não tinham mandado as miras. Portanto, aquilo estava lá, os canhões apontados lá para cima, mas aquilo não fazia pontaria a coisa nenhuma. A única coisa que eu soube disso, Sérgio, é que há ali, ainda existe, no topo da Mãe d'Água, ali ao pé do Rato, que não é muito longe disso, uma sirene que mandada instalar, Salazar com certeza, por causa de haver um bombardeamento em Lisboa. Mas tu tens ainda restos desse tipo de baterias, por exemplo, mesmo de fronte ao Hospital de Cascais. Ainda há lá uns restos de uma bateria que tem acesso aos subterrâneos e tudo, que ainda lá está. A iminente invasão de Espanha é outro, o fracasso do Mussolini na Grécia e o subsequente adiamento da invasão da Rússia, da União Soviética, aliás, desviaram as intenções do Hitler e tal. Na página 19 tu tens uma fotografia, é extraordinário, do Salazar tinha na secretária uma fotografia autografada pelo Mussolini. Exatamente. E havia este plano Isabela, que é uma coisa que o Franco chegou-se a pensar na invasão de Portugal. Houve um plano, as pessoas na maior parte dos casos já ouviram falar, os mais atentos, no famoso plano Félix. O plano Félix, nada a ver com o Félix Correia. O famoso plano Félix era um plano que previa a entrada dos alemães na Península Ibérica. E esse plano tinha como objetivo ocupar Gibraltar. Ou seja,
divisões alemãs atravessavam os Pirineus, juntavam-se com o exército de Franco, o exército espanhol, estamos a falar em 40, e o objetivo era chegar a Gibraltar. O resto não importava. Gibraltar, como sabes, era e é a porta do Mediterrâneo. Exatamente. Ora bem, estrategicamente é muito importante. Isso era o plano Félix. Todavia, os alemães também deduziam uma coisa lógica. Quando isso acontecesse, imediatamente as tropas inglesas desembarcariam em Portugal para contra-atacar. E então, esse plano, o plano Félix, tinha um subplano, um desenvolvimento que era o plano Isabela, que era as mesmas tropas espanholas invadiriam Portugal para ocupar Portugal. O que, aliás, isto é uma curiosidade... Esse corredor para não vir os ingleses. Exatamente. O que, aliás, um parênteses, ia de encontro aos planos da Falange Espanhola, que era o grande grupo político de apoio a Franco, que tinha uma canção que dizia, eu vou tentar reproduzir de cor... só estamos à espera que Franco nos dê um sinal para apagar a fronteira que nos separa de Portugal. Porque eles, de facto, havia ao João Paulo, a tese de formação de Franco da Academia Militar Espanhola de, penso eu, Toledo, era qualquer coisa parecida com isto. O título não era este, mas era Como Conquistar Portugal em 3 dias. É extraordinário. É verdade. E, portanto, havia esse plano. Perante isto, e Salazar sabia isto, eu que não sabia, deduzia. O que é que Salazar fez? Fez 2 coisas. Fez tudo para manter Franco neutral, para o encaminhar para a não beligerância, e tinha um plano que era o governo português abandonaria Lisboa e refugiar-se nos Açores. A única coisa que se pedia ao exército português... Tal como Dom João VI tinha feito... Em relação ao Brasil. A única coisa que se pedia ao exército português era que aguentasse 2 dias, que era o tempo suficiente para o governo sair. Isso depois não aconteceu. Em relação à questão da neutralidade que tu colocas, bom, em relação ao Estado, havia dos 2 lados, havia aliadófilos e havia germanófilos. Esses nomes tu há pouco disseste, que foram ministros, o Carneiro Pacheco, etc. Eram germanófilos, nós sabemos-lo, entre outros, que eu refiro no livro. E depois havia os aliadófilos, que, por exemplo, o António Ferro, por exemplo, o Hermínio Monteiro, que era o embaixador de Portugal em Londres. Salazar afirmava-se acima deles, manipulava-os. De facto, nota-se que a grande preocupação dele era a sobrevivência do regime. Aliás, nós sabemos que Salazar o seu desejo era que a guerra ficasse empatada, que ninguém ganhasse, que houvesse uma negociação para manter o status quo que o iria beneficiar. Em relação à população portuguesa de Lisboa e fora de Lisboa, todos os indícios, desde as manifestações dos cinemas, aos relatórios das embaixadas, às próprias observações que foram feitas pelos germanófilos, como Alfredo Pimenta, lá está, eles são aos cardumes, apontam que a grande maioria da população era aliadófila. Aliás, é sintomático, isto é curioso, que quando a guerra acaba, quando 8, 9 de maio as multidões vêm para a rua em Lisboa saudar, trazem nas mãos bandeiras americanas, bandeiras inglesas, bandeiras francesas e mastros sem bandeira. Só o pau, que era a bandeira da União Soviética, que não podia ser exposta. Aliás, Salazar determinou que manifestações a favor da paz, a homenagear a paz, durariam 24 horas. No dia seguinte foram proibidas. Logo na introdução tens aqui os 10 princípios da propaganda de guerra, elaborados por este deputado inglês, este Ponsonby, em 1914, que é extraordinário. Recomendo vivamente esta leitura, na página 11 deste teu livro. Os truques de propaganda de guerra, Sérgio, no teu ponto de vista, continuam iguais? Não aprendemos nada? Não são mais eficazes? Eu conheci... Não são mais eficazes, não serão, porque as regras são as mesmas, os princípios são os mesmos, os meios é que são outros, mas enfim, os princípios são os mesmos. Esses 10 princípios, esse decálogo daquilo que é a propaganda de guerra, estão muito atuais. Nós não aprendemos. Nós não aprendemos porque não queremos aprender. Vamos lá ver uma coisa. Basta olhar para a história. Eu não sou um grande adepto daquilo que se chama as lições que nos dá a história. A história não dá lições.
A história dá-nos exemplos. E aquilo da história repete-se, por exemplo? Não é assim, eu não sou um grande fã da história repete-se, há coisas que são cíclicas. Aquilo que nós estamos hoje a ver com o crescimento de alguns populismos, muitos populismos, extrema-direita, não é novidade. Agora quer dizer, surpresa. Não há nada que fosse inesperado. Não é assim. Aliás, está a ser uma coisa constante no resto da Europa e no mundo ocidental. Não tem só a ver com isso, tem a ver com uma completa desestruturação de alguma classe média. Sim. Nós estamos numa época, João Paulo, em que pessoas que têm empregos decentes, classe média que tenham alguma estabilidade, não só começam a perceber que a sua estabilidade muitas vezes é fictícia, Sim. como começam a ver uma coisa que é angustiante para eles, que é o facto de perceberem que não podem dar aos filhos uma vida tão boa como aquela que tiveram, nem se fala em ser melhor, que é toda a ambição que os pais têm, não é? E isso provoca, entre as classes médias, um sentimento de... E agora desculpem se eu vou usar alguma terminologia política. Provoca um sentimento de proletarização. A classe média ocidental, até por causa da globalização, por causa da valorização do fator capital, etc., etc., em grande parte por um certo desmantelar do Estado Social, sente-se num sentido de pauperização, de proletarização. Olha... Quando uma classe média, isto vem dos livros década de 30, quando a classe média se senta a proletarizar, ela adere normalmente a movimentos populistas de extrema-direita. Sim. Porquê? Porque é fácil. Porque o que é que lhes vêm dizer os populismos de extrema-direita? A culpa não é tua. A culpa é uma linguagem básica que se dirige aos instintos. Exatamente. A culpa é do outro. É aquele que te vem roubar o emprego. Claro que a classe média não percebe que quem lhe rouba o emprego não é o cabo-verdiano que vem varrer as ruas. É aquele miúdo de 12 anos que lhe está a roubar o trabalho, alguns no Paquistão. É o médico radiologista em Bombaim que vê online e em direto a tua radiografia em vez de ser um radiologista português, por exemplo. E aí o discurso sempre contra o outro. Pode ser o judeu, como foi em 30, pode ser os indianos, pronto, exatamente. Mas é sempre um discurso simples, dirigido aos instintos, a pulsão rebelde que explora aquele descontentamento e aquela raiva das pessoas é dirigida para o exterior. E a pessoa vai atrás disso. Exatamente. As pessoas vão atrás disso, aderem a isso. Discurso simples, soluções simples e vazias. Eu tenho um grande plano. Exato. E como tu sabes, o presidente americano usa muitos adjetivos. É um plano muito bom, é um plano muito bonito, vai construir um muro, outros, vamos fazer um plano anti isto, e quando lhes perguntam, mas o que é que esse plano tem? É um plano muito bom. Exato. Não é? Já não consegue desenvolver. Não desenvolve. Exatamente. E tudo isso provoca este ambiente tão cinzento onde nós estamos. Há muito medo à solta e muito desse medo está a ser aproveitado. As mensagens dos dois lados, no fundo, para os aliados, os grandes temas dos folhetos, dos postais e afins, tinham a ver com a resistência inquebrantável do povo inglês, o poderio do seu exército, a popularidade dos seus líderes, concretamente o Churchill, esta amizade anglo-lusa, de que é paradigma a velha aliança e tal. Para os alemães, o discurso tinha muito a ver com as excelências do regime nazi, da vinda da Alemanha, o anticomunismo, as grandes realizações o anticomunismo, as grandes realizações alemãs, o cinismo e a vileza ancestral dos ingleses, exploradores de Portugal, o poder das armas alemãs. Sabes uma coisa curiosa? Quando tu observas o discurso dos dois lados nas revistas, que é onde está gravado, tu observas que eles tinham limites. Havia limites que eles não podiam ultrapassar. Por exemplo, os aliados não podiam falar o triunfo da democracia em todo o mundo. Salazar não ia permitir isso, cortava-lhes isso, aliás. Censurava. E tu vais chegar a uma conclusão muito curiosa. Os aliados, a propaganda aliada em Portugal, tinha mais limites que os nazis. Porque, repara uma coisa, os nazis, os pró-nazis portugueses da esfera, podiam falar, por exemplo, e isso é um discurso recorrente, sempre do anticomunismo. O bolchevismo ateu, são expressões que eles usam. O bolchevismo ateu e o bolchevismo ateu e a selvageria soviética e russa, não sei quê, que era um discurso que se enquadrava na visão do Estado Novo, que era profundamente anticomunista. E esses pró-nazis podiam ao mesmo tempo declarar-se antidemocráticos. E por uma explicação muito simples, que era esta. A democracia abre a porta à desordem, a desordem abre a porta ao comunismo. Logo, a democracia, quando instalada, conduz sempre ao comunismo. E este discurso passava, era recorrente. Curiosamente, os aliados não podiam falar em democracia. Nas suas revistas, nunca falavam em democracia, falavam em liberdade.
que é uma coisa mais vaga. Sim. Aqui em Lisboa havia até havia uma avenida com esse nome, portanto não havia azar. Outra coisa muito curiosa que tu vês nas revistas aliadas, a grande revista aliada era o Mundo Gráfico. Sim. Nunca podiam falar em soviéticos. É uma coisa curiosa. Então, falavam sempre os exércitos das Nações Unidas. Tu tens fotografias, por exemplo, da Frente Leste, em que se vê que são tropas russas que estão a avançar, mas era sempre o exército das Nações Unidas. Todos os triunfos dos soviéticos são sempre remetidos para pequeninas páginas interiores. E nós estamos a falar, curiosamente, de um país, que é a União Soviética, que matou 80% dos alemães na guerra. Portanto, do total dos alemães na guerra, 80% foram mortos pelos soviéticos. Portanto, isto era remetido para páginas... E é muito curioso. As Nações Unidas, não é? É incrível. Havia ali um contorcionismo... Bem, nem se falava. Havia ali um contorcionismo de parte a parte, mas mais dos pró-aliados, que é delicioso. Há outra coisa extraordinária. A Josephine Baker, por exemplo, famosa naturalizada francesa, esta estrela das Folies Bergère, desde 25, tinha estreado na Broadway, por ser negra, fugiu das perseguições racistas americanas para Paris, casou com um judeu, aliou-se à resistência, era ativista e foi espia em Portugal, França e Marrocos. O João Moreira dos Santos é que contou esta história, não é? Que o Baker tinha cantado no Trindade, não sei o quê. Exatamente. E trazia mensagens cozidas no casaco de peles. Tu sabes que há uma fotografia neste livro. Eu lembro dela quando chega ao cais. Sim, há uma fotografia dela em que ela vem dar uma série de espetáculos ao Trindade, a Lisboa, e essa fotografia tem uma coisa deliciosa, que ela é recebida por um jornalista da época chamado Félix Correia, que está a acompanhá-la, e ela está com o famoso casaco de peles muito peludo, dentro do qual escondia pequeninas mensagens que ia ali à livraria barateira, que já não existe, a qualquer coisa como 150, 200 metros da Esfera, da redação da Esfera. Exato. E ela metia esses papelinhos dentro de determinados livros que depois outros agentes iam buscar. Os agentes ingleses iam buscar. É extraordinário. Tu surpreendeste com o acérrimo discurso pró-nazi dos manófilos portugueses? Surpreendeu-te ou não? Não me surpreendeu. Eu sabia que havia era uma convictamente nazis, era uma linguagem Houve uma coisa que me surpreendeu. Pró-eugénica. Houve uma coisa que me surpreendeu, de facto, que eles fossem antidemocracia, ou anticomunismo, ou antiliberalismo, ou antimaçonaria, pronto. Era o espírito da direita, da extrema-direita daquele tempo, pronto. Era uma visão de uma certa direita, pronto. Não vou dizer da direita, claro. A direita conservadora é outra coisa completamente diferente. Houve uma coisa que me surpreendeu e que eu, quando comecei a comprar revistas Esfera, eu fui mesmo escoldrinhar. É saber até que ponto é que eles eram racistas e antissemitas. Porquê? Porque tu repara que nós estamos a viver na época em que o Estado Novo se afirma com um discurso imperial. E o discurso imperial do Estado Novo não era um discurso, enquanto discurso, não era um discurso eminentemente racista. Claro que considerava os negros como, enfim, quase, desculpem a linguagem que eu vou usar, é a linguagem da época, que como umas crianças, umas crianças num estádio de desenvolvimento um pouco inferior, que era necessário trazer para a civilização. Como se foi depois na exposição do mundo português, em 40, não é? Exatamente. E esse discurso racista, que é claro, esse discurso antissemita, para mim foi uma surpresa. Pela sua virulência, pela sua constância e pela sua equidade sempre. Não é por acaso, e agora vamos lá ver uma coisa que até é muito conservadora a Igreja Portuguesa, olhava muito de lado para estes homens. O próprio Alfredo Pimenta chegou a ser fortemente censurado pelo Cardeal Cerejeira. Que não chegou ali a excomungá-lo, mas esteve ali pô-lo no index, porque era um tipo de linguagem que a Igreja Católica Portuguesa, por muito conservadora que fosse, considerava como pagã e racista. E a Igreja, que na época também tinha o seu discurso civilizacional em relação aos negros, não era racista, claro, não era nem é, e portanto não colava, não encaixava. E isso para mim, João Paulo, foi a grande surpresa. Não foi eles serem tão convictamente nazis, porque sabíamos que os havia na extrema-direita do regime, mas sim, esse racismo, esse antissemitismo tão forte, aí isso eu estranhei. Quem é que tu achas que ganhou esta guerra da propaganda
em Portugal. Havia aquelas manifestações com o pau da bandeira e tal, como tu dizes. Sim. Olha, isto é um bocadinho aquela história, vou usar a analogia do futebol. Muitas vezes, quando um campeonato chega ao fim, a equipa que fica em segundo lugar, não me estou a referir a este campeonato, porque não ouvi isso do meu clube que ficou em segundo, mas já ouvi isso em campeonatos anteriores, que é este discurso. Nós ficámos em segundo, mas nós demonstrámos ter o melhor futebol. Eu digo sempre uma coisa ao meu amigo, isso é tudo muito bonito. Mas na realidade, quem ganha é que conta. Eu lembro, deixa-me só contar-te esta história, são 15 segundos. Havia um famoso sócio do Benfica, o Artur Semedo, aquele ator da luvinha preta, que era um fanático benfiquista, e um dia perguntaram-lhe à entrada do estádio: então, espera hoje um bom espetáculo do seu Benfica? E ele disse: espetáculo? Eu, se quer espetáculo, vou ao circo. Eu quero é que o Benfica ganhe. O que é que isto, João Paulo, o que é que isto tem a ver com a pergunta que muito fizeste? Quem é que ganhou a guerra? A pergunta aqui é óbvia. Quem ganhou a guerra da propaganda? Foi quem ganhou a guerra. Ponto final. Ponto final. Todavia, isto tem nuances. Eu sei que já não estamos com muito tempo. Portanto, no último capítulo, eu disseco esta questão. Afinal, quem é que ganhou a guerra da propaganda? Exatamente. Nós agora, o nosso tempo voou, já sabia. Está prometida a conversa para vir ao Lisboa Maçónica. E, Sérgio, vou deixar aqui uma dica. Não espera que faças um dia a Lisboa do Estado Novo. É muito importante que faças um livro sobre o Duarte Pacheco, as grandes obras, o Estádio Nacional, a ponte de Salazar, o aeroporto da Portela, a autoestrada, o viaduto, a Praça do Império, a exposição do Mundo Português, o técnico, o Ritz, a Fonte Luminosa. Sim, é uma ideia. Eu quero muito. O Estado Novo teve eu tenho uma lista, sabes? Marcaram Lisboa. Sei, imagina, as Lisboas todas. Só tu e neste momento e o meu editor, além de Lisboa, da Parsifal, o Marcelo Teixeira, é que sabem. Lisboa Judaica, Lisboa Árabe, Lisboa Maldita, Lisboa Africana. Agora Lisboa Maçónica é a próxima conversa, mas Lisboa do Estado Novo fica à espera que faz favor de reunir coisas. Olha, estás-me a dar uma ideia, agradeço. Tem obras tão importantes, tão marcantes. É verdade. Ao estádio, tudo isto, os viadutos. Muito bem, nós não temos, mais uma vez, o tempo voa, já sei, não temos tempo para mais, mas então, para quem nos ouve esta dica, esta sugestão de leitura, Portugal entre Churchill e Hitler, a guerra da propaganda aliada e nazi, tolerada por Salazar durante a Segunda Guerra Mundial. Uma edição Clube do Autor. Bem-ajas, Sérgio, mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço. Muito obrigado.